As crianças que, porventura, forem se retirar podem fazê-lo agora. E o tema da nossa mensagem, como você já deve ter recebido, o tema da nossa mensagem é Implicações da fé evangélica na vida de José no Egito. A vida de José é amplamente conhecida, né? E sempre nos chama a atenção. Vamos ler alguns versos no capítulo 45, eu peço que você abra sua Bíblia lá, 45, versículo 1, de modo que a gente possa acompanhar essa bela narrativa da vida de José. Gênesis 45. Diz assim a palavra de Deus. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim, o Senhor e seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor e a sua casa e tudo o que lhe pertence. Até aí? Se você for ao capítulo 50 agora, vamos ler mais alguns versículos. O pai de José e seus irmãos faleceu, Jacó, e depois disso os irmãos de José vêm falar com ele. Eu vou ler a partir do versículo 15. Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Essa é a palavra de Deus. No capítulo 45, o que nós lemos, José está se revelando a seu irmão. No capítulo 50, você viu, após a morte do seu pai, José confirma aos seus irmãos que ele não tem nenhum desejo de vingança. É bom a gente chegar e examinar isso um pouco mais de perto, porque isso pode nos falar bastante. No dia 19 de janeiro de 1982, uma das maiores vozes que esse país já produziu, entrou em casa e, segundo o relato de alguns, ela teria dito para o porteiro do seu prédio: não deixe ninguém subir, não deixe ninguém entrar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu namorado, nem Deus. Na manhã seguinte, Elis Regina foi encontrada morta por overdose de uma série de remédios.
É dito por todo mundo, ela não era uma viciada, ela não costumava fazer isso, mas naquela noite, por algum motivo, ela se trancou, depois de ter tido um jantar ali, depois de seus amigos terem ido embora, depois do seu namorado ter ido embora, ela ficou sozinha, teria dito essas palavras e no dia seguinte foi encontrada morta. Eu não sei confirmar, não consigo confirmar se ela realmente disse essas palavras, e não é importante aqui, mas se ela tivesse dito, faria todo sentido. É algo que eu e você fazemos às vezes. Há vezes em que nós queremos deixar do lado de fora tudo aquilo que nos parece um peso muito grande. Nossa família pode se tornar um peso para a gente em algum momento. Nossos relacionamentos, de forma geral. A própria pessoa de Deus pode se tornar um peso para nós. Afinal, Ele é santo e nos assusta a santidade dEle. Mesmo a nós, que muitas vezes, conhecendo a Sua palavra, esquecemos de tudo o que a palavra de Deus diz a respeito dEle. A verdade é que muitos seres humanos têm, em muitos momentos, a vontade de fechar uma porta e, do lado de fora, deixar lá tudo aquilo que lhes pesa, toda angústia, todo sofrimento, toda dor. Às vezes a morte é a única saída que alguns encontram. Às vezes a morte é a única porta que eles acham para fechar. Essa verdade atingiu ninguém menos do que C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia e de muitos outros livros. Mas ele chegou a uma conclusão bem diferente do que a maioria das pessoas pensa. Ele disse, o que mais me assustava no universo do Deus da Bíblia, no universo do Deus das Escrituras, é que nesse universo desse Deus verdadeiro, não existe uma porta com a placa saída. Você não consegue escapar dele. Por isso que nós temos ensinado aqui que o único lugar que você tem para escapar de Deus é o próprio Deus. Mas nesse caso, em que muitas pessoas querem deixar lá de fora os seus problemas, as suas dificuldades, principalmente quando elas atingem um ponto muito elevado, isso realmente tem acontecido com muita gente. O que você vê em José, você vê algo completamente diferente. José lembra de tudo, mas ele lembra do jeito correto. E isso tem algumas implicações na vida de José que a gente passa a ver agora. A primeira implicação que eu quero mencionar é que José tem uma percepção correta da sua posição no mundo. Veja o que ele diz para os seus irmãos. Ele diz que Deus o colocou ali e fez dele uma espécie de pai de Faraó. Versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele não achava que estava ali por causa da esperteza dele, por causa da sagacidade dele, ele tinha certeza que ele estava naquela posição, porque Deus o colocou naquela posição. Ele não se via como senhor a ponto de dominar sobre os outros, ele se via como um servo de Deus atuando naquela posição. E isso é tão verdade que você vai se lembrar da história de José. Ele fez isso na casa de Potifar, ele serviu com a mesma fidelidade. Ele fez isso quando foi aprisionado por causa da perseguição da mulher de Potifar e foi colocado numa prisão. Lá ele fez exatamente a mesma coisa. Ele foi se vendo como alguém que estava servindo a Deus na posição onde era colocado. E agora, essa mesma pessoa que tinha sido o mordomo máximo de uma casa e o administrador entre os prisioneiros de uma prisão, agora é a segunda pessoa a mandar no maior império daquele momento, mas ele se vê como um servo, e ele sabe que foi Deus quem o colocou ali. Essa é a implicação, a primeira implicação de José ver as coisas da forma correta. Por quê? Porque a fé de José é evangélica. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que José confia na palavra de Deus. Como que ele confia? Em que palavra? Onde ele recebeu isso? A gente vai ver adiante. A segunda implicação na vida de José, porque ele tem essa percepção, é como ele vê as outras pessoas, inclusive aqueles que lhe fizeram mal. Verso 5 do capítulo 45. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por me terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 9, voltem depressa para junto de meu pai, digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim, o Senhor, seus filhos, os filhos de seus filhos, seus rebanhos, seu gado, tudo que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome.
E se você voltar para o capítulo 50 que nós lemos, você vai ver exatamente José falando com seus irmãos. Versículo 19, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Os irmãos de José vieram para ele com estratagema. Eles parece que não aprenderam nada. Eles já o tinham vendido como escravo e agora vêm com estratagema. O papai morreu, José nos tratou assim porque o papai estava vivo. Agora que o papai morreu, ele vai se vingar. É interessante quando você não vê as coisas através da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, você atribui aos outros aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Era o que nós faríamos, só faltou eles dizerem isso. José vai se vingar. E José deixa claro, quando eles falam isso, quando eles inventam aquele negócio, José chora. Eles vêm, se prostram, perdoa, somos teus servos. E José diz, vocês estão perdendo tempo fazendo isso é completamente desnecessário, eu não estou no lugar de Deus, vocês planejaram o mal, Deus tornou isso em bem. E eu vim na frente de vocês, Deus me mandou para cá, para que muita gente fosse conservada em vida, inclusive vocês. Não viram que eu mandei trazer meu pai, com tudo que ele tem, para que não diminua os bens dele, para que não diminuam os bens dele? Quando você confia na palavra de Deus, você percebe os outros de forma diferente. Você sabe que você poderia cometer os mesmos erros deles, se Deus não tivesse alcançado você por graça. A terceira implicação na vida de José é que ele vê as circunstâncias da forma correta. Existe uma linha de pensamento que faz com que a gente ache que as circunstâncias, o que nós enfrentamos, os enfrentamentos ao longo da vida, fizeram de nós o que nós somos. Você vai ouvir aí algumas personalidades que têm projeção social, que têm mídia a seu dispor, e até você vai ouvir algum vizinho seu, talvez algum familiar seu, e eu espero que você não tenha nunca dito isso, mas você vai ouvir alguém dizendo, eu estudei no livro da vida. Eu aprendi na experiência da minha existência. Como se as circunstâncias que você passa, essas circunstâncias são responsáveis por aquilo que você é. Que pessoas que não conheçam a Deus pensem assim, nós esperamos isso. Mas um crente não pensa assim. José não olhava para as circunstâncias, ele olhava para Deus, que usou as circunstâncias, que criou as circunstâncias, que colocou ele nas circunstâncias. José não se via como sendo levado pelas intempéries do mundo, pelas tempestades da vida, pelo sofrimento que os outros lhe impunham, seus próprios irmãos, a traição, a venda, o abandono, isso tudo me fortaleceu. É óbvio, irmãos, óbvio que as experiências, elas podem causar alguma coisa na gente. Ela pode causar coisas boas, como um fortalecimento, como adestrar suas mãos para encarar as coisas. Elas podem também causar depressão, elas podem causar desistência, elas podem causar até vontade de acabar com a vida. Mas quando a gente confia na palavra de Deus, a gente não olha para as circunstâncias, olha para Deus que cria, que controla, que usa as circunstâncias. Então José não olhava para as circunstâncias, ele não olhava por tudo que ele passou, dizendo, tudo isso serviu para me colocar aqui. Certamente isso foi usado para colocá-lo naquela posição, daquele jeito. Porém, toda vez que ele se referiu, ele disse, foi Deus que fez. Foi Deus que me enviou para cá. Deus me enviou na frente de vocês. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou isso em bem. Então essa é a terceira implicação. Você vê as circunstâncias do jeito correto. Você vê Deus nas circunstâncias. E vê as circunstâncias como subservientes ao Senhor. Por último, a quarta implicação é que a pessoa que confia na palavra de Deus e que vive diante de Deus, ela vê Deus de forma correta. Eu já acabei de falar que José não olha para as circunstâncias, ele olha para Deus. No capítulo 50, no versículo 20, ele diz, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O interessante aqui é que você tem nesse versículo uma questão de estilo. Os tradutores, eles usam um estilo
que evita que se repite uma palavra, muitas vezes, ou que pelo menos dê uma ideia melhor do que está acontecendo. Mas aqui, justamente por causa da nossa dificuldade de compreender o que Deus faz, o texto deixa a gente um pouquinho, e acho que todas as traduções fazem isso, deixa a gente um pouco longe daquilo que realmente está dizendo. Porque quando José diz, e quando o registro bíblico é feito, ele fala, vocês planejaram o mal, Deus o tornou em bem. No hebraico, é o mesmo verbo e está na mesma voz, na mesma força. Eles chamam kal. O verbo hebraico, ele tem algumas características. Por exemplo, hoje eu falei na escola dominical de Enoque, que andou com Deus. Ritpael é a forma do verbo ali. Ela significa intensidade. Ele não andou simplesmente assim como quem está passeando. Não, ele andou com Deus, ele vivia com Deus, ele buscava Deus intensamente. Aqui é o cal perfeito. Pode parecer estranho isso, né? Você não está acostumado com esses nomes assim, mas o tempo verbal não é muito importante no hebraico. A qualidade da ação é. E literalmente, aqui nós temos o mesmo verbo, com a mesma forma, e a única coisa que muda é que um está na segunda pessoa do plural, vocês, né? E o outro está na terceira pessoa do singular, ele. É só essa diferença, o resto é a mesma força. Então, o que José está dizendo aqui é o seguinte, vocês intentaram o mal, Deus intentou o bem. Que é muito melhor, cabe muito mais em Deus do que essa ajeitadinha que o estilo quer dar aqui, não é? Deus o tornou em bem. Não, Deus intentou naquilo que estava acontecendo, na própria maldade dos irmãos de José, que não foi colocada ali por Deus, que era dos irmãos de José, a maldade no coração deles, o pecado no coração deles, era deles. O desejo de se livrar de José era deles. Mas naquela circunstância, Deus intenta o bem, enquanto eles estão intentando o mal. E foi isso que Deus fez, intentou o bem, de modo que se preservou muita gente em vida. Mais do que isso, você sabe as implicações do povo de Israel ter ido ali para o Egito, como eles se multiplicaram ali, como foi a saída do Egito, como isso ajudou a moldar a própria identidade do povo da aliança. Quando você confia na palavra de Deus, você vê Deus corretamente. Deus não somente se utilizou de circunstâncias que foram sendo jogadas em cima dele, Deus intentou o bem através daquelas circunstâncias, ainda que ele não tenha produzido no coração dos irmãos de José, ou de Judas, ou de ou do faraó do Egito, séculos depois disso. Ele não produziu pecado, ele não induziu ao pecado, mas naquilo mesmo que muita gente intenta o mal, Deus intenta o bem. É por isso que, vendo Deus corretamente, José vê as circunstâncias corretamente, por causa disso ele vê as outras pessoas corretamente, por causa disso ele vê a sua própria posição corretamente. Eu encerro perguntando, onde José aprendeu isso? Onde ele ouviu o Evangelho? Onde ele ouviu a palavra que só pode ter significado para mim quando eu creio nela? Quando eu aprendo a confiar, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, como foram para José? Ele aprendeu na casa dele. E você diria, o pior lugar. Você se lembra da família de José? O pai dele já tinha 4 esposas. 2 esposas, 2 concubinas, um monte de irmãos, e vivia uma briga, uma família disfuncional, como a gente fala. Os irmãos dele tinham inveja dele, porque ele começou a ter uns sonhos lá, e não sendo muito sábio, o jovem José fala daquilo. Olha, eu vi a lua, o sol, 11 estrelas, tudo se curvando diante de mim. Espera aí, papai, mamãe, nós somos 11 aqui. Vai todo mundo se curvar diante desse cara? É isso que os irmãos dele pediam. O pai dele não era muito sábio, fez uma vez uma túnica talar para ele, ou túnica de várias cores. O ponto aqui não era o modelito, não. O ponto aqui é que aquilo chegava perigosamente perto das vestimentas que somente o herdeiro principal deveria receber. É como que Jacó estivesse dizendo assim, acho que eu vou botar José no lugar de Rúben, que é o meu primogênito, e ele vai ficar com tudo. Ele podia não estar pensando isso, mas dar aquela roupa para aquele filho
naquele momento, já com essa situação, você vê que família é essa. Isso só aumentou a inveja, o ódio, a ponto deles quererem matar, mas um dos irmãos deu uma freada e não vamos fazer, vamos vender. No meio dessa família é que José aprende as promessas feitas ao seu bisavô Abraão, ao seu avô Isaque, ao seu próprio pai Jacó. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, mesmo no pior ambiente, ela pode produzir frutos que vão transformar uma pessoa num servo de Deus fiel. De modo que, apesar de toda a dificuldade, toda a fraqueza que o próprio Abraão teve, lembra, Sara diz que você é minha irmã, Isaque repetiu esse erro, Jacó, então, fez essa confusão toda na sua família, e José, quando foi posto à prova, quando a mulher do seu senhor colocou os olhos nele com má intenção, ele disse, não, eu não posso cometer esse erro contra o meu Deus. E o que ele fez? Ele fez uma coisa muito espiritual. Ele fugiu, correu. Às vezes os atos mais espirituais que nós fazemos, irmãos, não são atos de oração, repreensão de demônio e coisas desse tipo. É simplesmente um ato mecânico de você obedecer ao Senhor, não importa o que vão pensar de você. Foi o que José fez. Como é que ele fez isso? Ele aprendeu a confiar no Senhor. Em que circunstâncias? Sendo, naquele momento, um escravo vendido a outro povo, estando longe da sua família e numa terra estranha. Mas nada disso foi capaz de tirar do coração dele a palavra que ele havia aprendido num lugar de difícil relacionamento, sua própria família, onde seu pai, talvez seu avô, lhe tenham ensinado isso. De modo que a palavra de Deus prevalece e permanece para sempre. Como vai dizer Isaías, muitos séculos depois, a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o que Ele a enviou. Quais são as implicações do Evangelho na sua vida, meu irmão? Que essas são implicações que devem acontecer na vida de todos nós. Você olha Deus do jeito correto, você olha as circunstâncias do jeito correto, você olha os outros do jeito correto e você tem uma percepção correta de sua própria vida e do que você está fazendo. Você não quer que vejam nem mais nem menos de você. Como Paulo disse, eu não quero que ninguém aumente nem diminua a minha glória, não. Eu sou isso aqui, foi isso que Deus me deu para fazer, é isso que eu faço. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, para que nós continuemos afirmando que Jesus é a fonte da nossa vida e tenhamos uma vida resoluta, uma vida com resolução, como José fez, de confiar no Senhor, mesmo que as circunstâncias em que você tenha aprendido as Escrituras não sejam as melhores, as desejáveis, mas ainda assim, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós rendemos graças, que olhamos para a vida de José e não vemos José, vemos a graça do Senhor operando. Olhamos para a vida de José e vemos os efeitos de Cristo Jesus, que muitos séculos depois morreu na cruz para que José pudesse ser salvo. Vemos, Senhor Deus, não a vida de José, mas a vida de Cristo em José. Apesar de José, naquele momento, nem ter conhecimento do que o Senhor estava fazendo por ele. Assim como nós também não temos conhecimento daquilo que o Senhor, muitas vezes, na verdade, o tempo todo está fazendo por nós. Concede-nos a graça, Senhor Deus, de confiar na Tua palavra e com resolução vivermos a vida cristã, porque o Evangelho é vida vivida com intensidade, Senhor. Dá-nos graça, para confiando no Senhor, nós olhemos corretamente para nós mesmos, para os demais, para as circunstâncias à nossa volta e principalmente para o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e nosso Salvador. Abençoa, pois, o Teu povo, Senhor, para que no dia de hoje nós reafirmemos diante de Ti o nosso desejo de conhecer e receber e ter cada vez mais de Cristo em nossa vida. Assim nós oramos no precioso nome do nosso Redentor. Amém.